Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre a fala. Muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim: eu fui lá e falei o que precisava ser falado e ele não gostou não. Eu pergunto para a pessoa: e como você falou? De que forma você se expressou? E às vezes a pessoa não tem essa autoconsciência. O que a minha forma de falar está fazendo comigo, está fazendo com o outro? Eu aprendi muito sobre comunicação com as ferramentas da PNL, da Programação Neurolinguística. E a minha intenção com você nesse episódio, mesmo eu sabendo que já falei sobre isso em algum momento, mas é enriquecer ainda mais você com ferramentas para que a sua fala seja mais fluida. Porque as palavras, elas têm um poder muito grande de ferir profundamente, de causar mágoas, às vezes de deixar feridas emocionais ou de futucar feridas emocionais que já existem. Mas também elas têm o poder de curar. Quando nós falamos de uma forma ríspida, arrogante, ofensiva, nós podemos magoar as pessoas. Nós podemos afetar negativamente a vida dessas pessoas, marcas às vezes que o tempo jamais apagará. Por outro lado, quando nós escolhemos ser um bálsamo na vida das pessoas, quando nós aprendemos a desenvolver a habilidade de selecionar nossas palavras, de nos perguntar como eu vou me sentir ao falar isso, de nos preparar mais para as nossas conversas, nós podemos ter gestos mais gentis, nós podemos encorajar mais as pessoas, às vezes acalmar, inspirar, curar e até ajudar essas pessoas a tomar decisões mais assertivas. Uma palavra de apoio, um elogio sincero, ou até uma mensagem de compreensão, um escutar com empatia, tudo isso pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Então, vamos tomar consciência, vamos ampliar a nossa percepção sobre não só que palavras nós estamos utilizando na nossa comunicação, mas também do nosso estado emocional, que determina a forma que nós falamos. Antes de falar, é importante a gente refletir um pouco sobre qual o impacto que essa minha fala, que essas minhas palavras terão no coração do outro. Eu posso aprender a mudar o meu tom de voz na hora de falar. Eu posso escolher expressões que promovam o bem-estar, a união, a harmonia. Eu posso também aprender a falar com mais firmeza, para que o outro entenda o que a atitude dele está impactando em mim. Ou seja, nós sempre podemos aprender. É através da fala, dessa conversa que a gente tem com a gente mesmo, que a gente pode se engrandecer, se empoderar, se sentir uma pessoa merecedora, ou também que a gente pode empobrecer o nosso sentimento de amor próprio, nos invalidando, nos deixando muito menor do que somos. Então a fala, ela pode nos iluminar, mas pode também nos queimar, nos engrandecer, nos diminuir, nos machucar. E a palavra, ela tem um poder muito grande de afetar o nosso psiquismo. Quando você fala, é como se você estivesse assumindo o mouse. E dessa forma a gente está dando comando lá na psique do outro. Eu costumo falar que a comunicação é como um elevador, ou deixa a pessoa lá embaixo ou lá em cima. E a palavra é um agente criativo. Ela é um ponto nuclear psíquico, uma explosão nuclear psíquica. Ela cria um movimento. E ela às vezes é uma reação em cadeia. Ela pode estar criando elos, mas pode também criar separação. Quanto você pensa sobre o que você pensa? O quanto você reflete sobre a forma que você fala? Às vezes a pessoa comenta com você: nossa, você fala muito de forma ríspida. Nossa, você é uma pessoa muito autoritária. Eu ouvi isso durante muito tempo. Hoje eu ouço menos. Mas tem muita coisa que eu sinto que eu posso melhorar. Então a palavra, ela é uma expressão que sai do nosso coração muitas vezes, que pode agasalhar o coração do outro ou machucar. Às vezes a gente pode ser um espinho na vida da pessoa. O nosso olhar, às vezes, é duro.
Imagina, o nosso não verbal já fala, e quando isso é somado com as palavras, isso se torna mais forte ainda. Por isso que é importante a gente perceber qual a atitude que nós estamos tendo e como que eu posso colocar uma intenção nas minhas palavras, no meu jeito de agir. Eu posso criar um foco, dar um direcionamento para aquilo que eu tô expressando. Essa é a aula 1 de PNL. Qual é o resultado que eu quero obter com essa comunicação? Durante muito tempo eu não pensava sobre isso. Eu reagia de uma forma muito automática. Eu ficava irritada e no meio daquela irritação eu nem esperava o barro secar. Reagia muito fortemente. E eu entendo hoje que tem a ver com a minha infância, com a minha história. Mas a gente não se sente bem quando a gente não sabe ter uma comunicação que nutre a relação. Quanto mais a palavra falada tem um tom ríspido, quanto mais a palavra é falada com força, mais ela tem um foco, mais ela cria sentimentos e emoções. É por isso que a gente cria traumas com alguma coisa que a gente ouviu, né? Tom de voz de alguém. Às vezes aquilo fica para sempre nos registros das lembranças que são dolorosas, que são doloridas. Não importa se eu só penso algo, só o pensar, ele já impacta o meu estado emocional. Às vezes o tempo todo eu estou criando uma conversa e ou estou naquela conversa automática comigo mesmo e às vezes com o outro. Muitas vezes a gente fala a mesma coisa, mexe na mesma ferida e não temos a noção o quanto aquilo está impregnando o coração da pessoa ou está impactando negativamente a relação. Toda vez que uma comunicação não flui de forma saudável, a relação não é saudável, está tudo ligado, não é mesmo? Então, se eu tenho um sentimento constante no meu coração de dor, de tristeza, de angústia, de ressentimento, de ódio, eu estou criando isso. Eu estou criando um campo magnético onde aquilo ali vai tornar o ambiente pior. E isso fica tão impregnado no nosso campo, que a gente pode chamar de um campo morfoenergético. Depois, em algum momento, quero falar um pouquinho mais sobre isso, que a gente pode adoecer o ambiente. Uma pergunta que eu sempre faço lá para os meus alunos de PNL: a minha presença, ela contagia ou contamina? Dependendo daquilo que eu penso e daquilo que eu falo, eu estou produzindo efeitos em meu corpo e influenciando as pessoas que estão em volta, influenciando os eventos da vida. Tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que nós pensamos tem um efeito. Então, se a gente tem por dia mais de 60 mil pensamentos nessa fala que eu tenho comigo mesma, e eu não penso e a gente não pensa sobre o conteúdo desse pensamento, eu posso estar me adoecendo o meu corpo, adoecendo o meu emocional, minando a minha fé, a minha criatividade. Às vezes as pessoas falam assim: fulano tá falando abobrinha. Ou seja, eu tô jogando conversa fora, que é mais uma metáfora, uma analogia. Tudo bem. A gente vai, abre uma horta de abobrinha e fica ali. Mas às vezes é pior do que falar abobrinha. Muitas vezes nós não temos consciência, mas nós estamos falando coisas que estão deixando o terreno da nossa criatividade muito árido. Estamos criando uma vibração muito negativa, né? Falamos mal das pessoas, julgamos, criticamos, falamos mal de nós mesmos para a gente mesmo. Né? Outro dia um aluno falando assim: eu acho que não tem jeito mais, é difícil mesmo. Então tudo isso que eu vou conversando é como sementinhas que eu estou jogando no solo da minha mente. E isso vai germinar, essa sementinha vai germinar, vai florescer, vai dar frutos. Que frutos? Comportamentos que estão desalinhados com aquilo que eu mereço. Então, qual é o foco das minhas conversas? Onde eu boto meu foco de atenção, aquilo cresce. Se as crenças e os pensamentos que eu tenho não estão alinhados com aquilo que eu quero, se o meu foco de atenção eu estou totalmente distraída, colocando foco em coisas que não são importantes, o que vai acontecer? Eu não vou colher aquilo que eu gostaria. Como que eu quero que o melhor floresça se eu não estou atenta ao que eu estou plantando, semeando? Todas as vezes que eu começo a me queixar, a reclamar, eu começo a impregnar a minha vida com
essa ranzizice e tudo isso vai fazendo com que tudo fica menos fácil. Por que muitas vezes nós não realizamos aquilo que nós queremos? É porque nossas palavras são contraditórias. Eu falo disso muito no meu workshop Criando Metas e Definindo Propósito. Porque eu aprendi com a PNL a direcionar meu foco de atenção, a ter palavras, pensamentos e sentimentos focados naquilo que eu quero. E às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria muito de fazer um curso de autoconhecimento, gostaria de fazer a formação de PNL no INDESP, eu gostaria de... Só o fato de eu ficar no gostaria, eu estou mandando um comando para algo que não vai acontecer, que eu não acredito nisso. Mas eu posso mudar a forma de falar. Quando eu começo a falar, tomando mais posse daquilo que eu quero, focando no estado desejado, eu começo a ter um novo resultado na minha vida. Nesse curso, inclusive tem ele gravado, né? Tá lá no meu link da bio, o CRD, Criando a Realidade Desejada, a gente fala muito sobre isso. Quantas vezes a gente vai se comunicar com uma pessoa e está falando o que a gente não quer? Dá uma olhada na sua vida. Qual é a área que não está fluindo e como é a sua fala? Como você se expressa em relação a essa área? Às vezes eu penso que eu estou falando uma coisa, o outro está entendendo de outro jeito, e às vezes a minha cabeça também é assim. Eu penso que eu estou dando o comando certo, mas na realidade eu estou me deixando cada vez mais insegura, mais confusa. E aí as coisas não acontecem mesmo. Então quero deixar aqui um exercício simples que a gente aprende na PNL, ferramentas bem pragmáticas para o nosso dia a dia, para a gente começar a mudar a forma de falar. Por exemplo, se você deseja algo na sua vida, que seja na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal, profissional, ou até na sua vida espiritual, comece a formular a frase usando o verbo no tempo presente. Na PNL a gente aprende a fazer uma declaração daquilo que quer. Por quê? Porque se você faz essa declaração, colocando sentimento, visualizando, você está instalando uma crença fortalecedora, né? Por exemplo, eu posso falar, eu faço o curso de PNL com facilidade. Ou eu entro na comunidade do Clube Indesp, faço amigos e transformações na minha vida. Aí você fala assim, não, Luiz, mas eu não entrei ainda. Ok, mas a sua mente já começa a tomar posse disso para depois isso ser materializado. É assim que funciona. Em vez de você falar, eu quero comprar um apartamento tal, você respira e imagina você dentro daquele apartamento. Eu compro o apartamento dos meus sonhos. Eu começo a falar o que eu quero. Eu fiz isso muito na minha vida e faço. Eu faço viagens com facilidade. Eu tenho dinheiro e amigo e abundância na minha vida. E eu começo a falar isso e começo a experimentar esse espaço de merecimento. Mas eu falo no momento presente. Por que é importante falar no presente do indicativo? Porque dessa forma eu sou capaz de formular o meu projeto. Eu manifesto no meu campo mental, emocional, espiritual o que eu preciso, o que eu quero. E depois que está pronto internamente, o materializar fica muito mais fácil. É claro que eu não vou só cruzar os braços. Eu vou começar a me observar. Peraí, isso que eu estou pensando, isso que eu acabei de falar, essa minha atitude está me levando para onde eu quero? Ou será que isso que eu estou falando está me distanciando do que eu quero? Por que muita gente fala, mas não consegue nada? É porque ela fala de uma forma como se aquilo estivesse muito distante dela. Quando a gente começa a experimentar, eu cuido da minha saúde com facilidade, com alegria, você começa a associar no estado desejado, né? Eu sou valorizada, eu sou reconhecida profissionalmente. Às vezes eu tenho uma conversa com meu sócio lá de cima e falo, não, eu vim para doar mais, me mostra o caminho. Eu sou capaz de contribuir com a humanidade, com o que eu sei, com o que eu aprendo todos os dias. A minha vida beneficia a humanidade. Eu vou falando isso, me dá um bem-estar tão grande. Então, com tudo isso, o que eu estou convidando você? Preste atenção nas coisas que você fala, porque a sua fala, ela determina a sua vida. Ela pode criar insegurança ou pode despertar todo um poder divino que está dentro de você. E se porventura você não consegue mudar isso muito rapidamente, e se você se percebe falando coisas que você não merece, focando naquilo que você não quer, como você pode falar, por exemplo, eu não consigo lidar bem com tal coisa. Fala ainda, eu não consigo ainda. E nesse ainda, reformule. Comece a falar o que você quer. Comece a sentir que você é uma pessoa merecedora. E perceba que tudo aquilo que você não realizou ainda tem a ver com a forma que você está expressando isso.
Procure completar na sua mente, tomando consciência daquilo que você ainda não tomou posse. Né? Fale para você mesmo: eu não consegui tal coisa porque... Aí você vai ver quantas crenças limitantes. Porque não me dediquei, porque não acredito em mim, porque não me sinto uma pessoa merecedora. Mas quem está criando isso? Sou eu. E a intenção da vida é nos mover para frente. A intenção da vida é que a gente possa aprender todos os dias. E eu convido você a mudar essa narrativa mental. As palavras têm um poder muito grande. Então, preencha mais seu coração de gratidão, de amor. Seja mais gentil com você. E elimina um pouco toda essa rigidez, todo esse jeito de falar que não está levando você onde você quer. É isso. Me deixa saber se está fazendo sentido para você. É com muito carinho que eu paro, penso no assunto e me sento aqui para poder compartilhar. Vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do Indesp, IndespES. Manda um recadinho para mim. Quero convidar você para vir para nossa comunidade, para poder experimentar um processo de evolução contínua. Eu e minha equipe estamos aqui para te apoiar. Um beijo bem carinhoso e priorize você.